Graças a Deus. Quero voltar os teus olhos mais uma vez para esse texto, o texto do segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Eu quero falar um pouquinho sobre como lidar com as perdas. Como lidar com as perdas. Todo mundo sabe ganhar, quase ninguém sabe perder. Aliás, tem gente que quando perde a estribeira. Até no 2-1. Perdeu jogo de futebol, perdeu qualquer coisa, perdeu ele, porque a vida é difícil quando você tem que lidar com as perdas. E eu quero voltar os seus olhos para essa narrativa de uma perda terrível na casa de um rei. E como ele reage, e como ele sai desse momento de luto, de perda, em direção ao novo de Deus para a sua vida. Nós lemos a partir do verso de número 15, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, lendo a partir do versículo de número 15, por favor, depois mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Para nós juntos podermos acompanhar a exposição da palavra. Diz assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comestes pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe, se o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Até aqui lemos. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Pai eterno, te damos graças por esse tempo extraordinário de visitação da parte do Teu Espírito, aonde sabemos que a Tua presença é real neste lugar, porque a Tua palavra afirma de que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor ali estaria. Sabemos que o Senhor aqui está. O Senhor passeia no meio da Tua igreja. Essa foi a visão que João teve. Tu és o Deus que passeia em meio ao Teu povo, trazendo resposta, cura, renovo. E é por isso que mais uma vez nessa noite clamamos a Ti, para que neste tempo, ao abrirmos a Tua palavra, o Teu Espírito fale conosco, de maneira tal que saiamos daqui mais uma vez consolados, encorajados pela ação do Teu Espírito, em nome de Jesus.
Amém. Assente-se, por favor. A vida é feita de ganhos e perdas. Na maioria das vezes nós lutamos e eu não conheço ninguém que faça nada para perder. Eu ouvi dia desses um técnico de futebol dando uma entrevista para uma rádio da cidade e ele dizia com toda a simplicidade, talvez até pela inexperiência, quando questionado sobre a derrota que ele havia sofrido, ele disse assim: neste esporte ninguém gosta de perder. E cá comigo eu pensei, não é só nesse esporte. Ninguém gosta de perder nunca. Não há troféu para o perdedor. Não se faz festa para quem perde. Nós não fazemos um banquete quando se perde, quando se chora, quando se sofre. Normalmente nós fazemos isso diante daquilo que ganhamos. Quando vencemos, quando triunfamos. Através da história, grandes exércitos voltavam das suas conquistas e haviam, na maioria das cidades, ainda hoje, que foram preservadas pela história, aquilo que é chamado de Arco do Triunfo. Os exércitos voltavam com as suas vitórias e eram recebidos com o seu general, muitos deles com o seu rei, que vinham marchando e diante deles pessoas celebravam e passavam pelo Arco do Triunfo. Afinal de contas, uma grande conquista, uma grande vitória havia sido conquistada. Quando o contrário acontecia, ninguém os recebia. Ninguém entrava pela cidade celebrando. Quando se voltava com a derrota de um campo de batalha, a vergonha assumia o papel da glória. Nada era mais feito em meio à luz do dia, com rosas sendo jogadas e com pessoas cantando e proclamando os feitos. Quando as perdas vêm, temos dificuldade de enfrentá-las. Os últimos dias nesse país foram dias de grandes perdas. Quase que recentemente, e eu digo por conta de uma nova tragédia que tomou conta de um clube de futebol, aonde 10 meninos, cheios de sonhos deles e sonhos da família, no qual no dia seguinte havia se programado um treino no lugar que ainda é chamado por aí como grande palco do futebol, o Maracanã. Quando de uma maneira trágica, no meio da noite, um incêndio toma conta de um alojamento e 10 morrem carbonizados. Já não bastasse a perda de centenas da tragédia de Brumadinho, mais uma perda vem sobre pessoas e famílias. Como reagir? Normalmente, quando as perdas vêm, nós perdemos o chão. Quando a tragédia nos acerta, quando algumas coisas que não compreendemos, porque tem pessoas que querem encontrar explicações para coisas que não conseguimos explicar. O doutor Billy Graham, o grande evangelista, faleceu o ano passado, em fevereiro do ano passado. Tem uma frase que eu acho extraordinária. Ele diz: nós não conseguimos explicar o porquê e como Deus faz algumas coisas. Não tem como. Como é que você explica para os pais e para os familiares daqueles 10 meninos? Como outro que eu ouvi na sua inocência, ao dar o depoimento, uma entrevista para um jornalista dizendo: foi livramento de Deus eu ter escapado. Tá bom, e o que foi com os outros então? Porque tem hora, gente, que a vida vem e dá uma pancada na gente, que não adianta você tentar ser teologicamente correto. Perdas vêm. Dificuldades, problemas,
lágrimas, choros, sepultamos quem amamos, perdemos aquilo que tantos anos lutamos para preservar. A história de hoje à noite é a história de um rei que comete um erro fatal na sua vida. O capítulo 11 começa contando aquilo que é o divisor de águas no reinado de Davi. Até o final do capítulo 10, o reinado de Davi era um reinado de glórias. No capítulo 11, ele deita-se com uma mulher que não é a sua. Como consequência, ele se envolve numa trama de pecado, porque o pecado sempre te leva a um outro pecado. Tolo é aquele que acha que eu vou pecar só aqui, e depois eu me livro. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é de que todo pecado vem acompanhado de um outro pecado. Davi deita-se com uma mulher que não é a sua, e depois tenta arrumar a coisa, trazendo o seu marido do campo de batalha para que ele deitasse com ela. Ele, com muito mais dignidade e lealdade do que o próprio rei, se recusa a fazê-lo. E Davi não viu nenhuma outra opção, senão mandar uma carta para o comandante de batalha, para que o marido de Batseba fosse colocado na frente para que morresse. Adúltero, mentiroso, assassino. Dessa noite, dessa aventura, nasce uma criança. Ao contrário do que muitos acham, essa criança não morre como pena de Deus sobre a vida de Davi. Até porque o próprio profeta, e é por isso que eu pedi que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você entenda um pouquinho, que tem gente que é ainda escravo da teologia, do fatalismo. Eu mereço sofrer mesmo, eu aprontei demais. Eu fiz muita besteira, isso que eu estou colhendo é fruto daquilo que eu fiz lá atrás. Conhece gente assim ou não? Talvez seja você. Eu mereço isso aqui. Taquei muita pedra na cruz, pastor. Olha, eu fiz besteira na vida, hein? Querido, a Bíblia diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. E Ele nem retribui segundo a nossa iniquidade. Porque se assim o fosse, estava todo mundo aqui perdido. Perdidinho. Natã, o profeta, vai à casa do rei, o confronta. E no verso de número 12... do capítulo 12, Bíblia aberta, por favor. O texto diz: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Ele está falando sobre agora o fato da espada jamais se afastar, porque o salário do pecado é a morte. Quem semeia para a carne, da carne produz e colhe corrupção. Mas olha o verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e não morrerás. Até porque, dentro da lei mosaica, o adultério e o homicídio eram pagos com a pena de morte. Deus não aliviou a pena de um para pesar sobre o outro. Mas o texto diz que, de alguma maneira, Deus, nos seus caminhos, põe a mão sobre a vida da criança. E a criança adoece. Ela vive 7 dias, dos quais se tornam os dias mais difíceis na vida do rei até ali. Ele jejua, ele ora, ele busca a Deus, ele se coloca recluso, a ponto de, olha o que o texto diz, por favor. Os anciãos, verso de número 17, da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já enfrentou algum tipo de perda na vida que você se viu no pó? Estou largado, pastor. Sem reação. Gente vem te ajudar. Manda uma mensagem no WhatsApp: fulano, você está muito recluso, vamos tomar um lanche, eu pago. Não quero. Quero ficar quieto.
Algumas lutas, algumas perdas, alguns traumas na nossa vida que nos põem da maneira como Davi estava, no chão. No chão. Você não quer nada. Você não quer ver ninguém. Você somente quer chorar, você quer buscar, você quer clamar, porque de alguma maneira a dor afligiu o seu coração de uma intensidade tão grande que nem a ajuda você quer receber. Sai daí, Davi, não quero. Levanta desse buraco, Davi, não saio. Ele diz, ele não quis sair e não comeu com eles. Esse texto entra numa ambiguidade sobre o que Deus está fazendo e aquilo que eu quero que Deus faça. Às vezes nós oramos por coisas e não tem problema nenhum de você orar por coisas, até porque que você não conheça, porque nós não sabemos o futuro. Diante de uma enfermidade, diante de uma luta, diante de um tempo de desaparecido, uma tragédia com aquele menino argentino, Emiliano Sala, que recém-assinado um contrato milionário com um clube inglês, transferido da França, arrumou um avião, caiu no Canal da Mancha, se não estou errado nas minhas informações. E depois de dias e até semanas de desaparecido, buscava-se e ouvia-se os pais dizer, olha, nós ainda acreditamos que podemos encontrar o nosso filho com vida. Os resgates desistiram, eles pagaram particular, até que enfim acharam os restos de uma aeronave, afundado com o corpo dentro e o menino dentro dele. É difícil quando você está tentando vencer e de repente no meio da sua luta veio a perda. Coisas que você julgava, Deus, mas por que o Senhor não faz desse jeito? Por que o Senhor não faz dessa forma? Por que isso? Por que isso? Por que não aquilo outro? E você entra num conflito de alma. E se você não tiver cuidado, você adoece o seu coração. O texto continua dizendo que durante essa busca, finalmente, no verso de número 18, ao 7º dia, a criança morre. Um desespero toma conta do palácio. Ele já estava mal com a criança enferma. Ao lhe darmos a notícia de que ela morreu, ele não vai aguentar. Você já enfrentou lutas na vida a ponto de dizer, ele aguenta e ele já aguentou muito, ele não aguenta mais isso. É tanto tempo de luta no casamento, é tanto tempo de luta com esse filho, é tanto tempo de luta com essa área da sua vida. Mais uma notícia como essa, ele não aguenta. O que os anciãos da casa de Davi não sabiam é de que depois de um tempo sofrendo, você começa a perceber quando a notícia ruim está para chegar. Depois de um tempo de tanto sofrer, de tanto ser perseguido, o rei o perseguia. Não se esqueça quem é este homem, o personagem central da nossa história. Davi foi perseguido, foi traído, caçado como um animal. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é luta. E depois de um certo tempo, depois de tanto lutar, a gente tem facilidade para perceber que a coisa não vai bem. Davi percebe. Ele percebe. O texto diz de que começava-se a cochichar, e no verso 19, ao cochicharem, Davi percebeu que falavam uns com os outros, e olha a palavra que tem aqui, pelo menos na versão que eu tenho, não sei qual é que está sendo projetada lá, do verso 19. Põe ali para mim, por favor, o versículo 19, se tiverem, por gentileza. Aí. E ele, está aqui, ó, entendeu
que a criança estava morta. Como é que começa o processo de se recuperar uma grande perda? Essa palavra, que parece estar perdida no texto, é a chave que vai destravar o processo de cura e de futuro na vida de Davi. Ele entendeu. Quando eu tenho a percepção correta, quando eu entendo a realidade das coisas, eu posso reagir diante delas. Se fazer de desentendido e viver no mundo da ilusão não resolve o problema de ninguém. Tem gente que acha que não está sofrendo. Tem gente que acha que não está perdendo. Tem gente que acha que está tudo certo. Ele cria uma ilusão. Para ele está tudo certo em casa. Para ele está tudo certo no casamento. Para ele está tudo certo na sua vida com Deus. Não espiritualmente, para ele está tudo certo. Só que o bochicho ao seu redor é esse. Tem coisa morta. Perdeu-se alguma coisa. E se você não perceber a realidade dos fatos, você não tem como começar a reagir. Porque a pior coisa que existe é você viver dentro de uma realidade que já não mais existe. Davi entende. Ele percebe. E quem sabe hoje à noite você não precisa entender e perceber algumas coisas na sua vida para que você, a partir disso, comece a fazer o caminho de volta para a cura, para a restauração, e para vencer o luto, e para vencer a perda, e continuar caminhando na direção daquilo que Deus ainda tem para você. Porque tem gente que perdeu e vive só agora fundamentado naquilo que já perdeu. E já perdeu faz muito tempo, e já passou faz muito tempo, e a sua vida não deixa de ser nada mais, nada menos do que um contínuo lamentar. Boa naquela época, e você reclama, e todas as vezes que você encontra com a pessoa, ele está falando de algo que o feriu 15 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Mas foi muito forte. É porque não foi com você. Porque se tivesse sido com você, você não sairia disso como você está dizendo, que eu devo sair. É óbvio que cada um tem o seu tempo de cura. Eu costumo dizer que gente é igual queijo. Dependendo da qualidade, tem o seu tempo de cura. Não é queijo, tem tempo de cura. Dependendo do queijo. Eu descobri esses dias, indo num lugar, só especialista em queijo. O tempo de cura desse, o que faz a diferença desse queijo para esse queijo é o tempo de cura. Nós temos o nosso tempo de cura. Mas o que nós precisamos perceber no texto é de que há uma necessidade de se entender e se render, por mais que sofra e por mais que doa, e se render àquilo que às vezes é difícil, é a soberania de Deus. Porque às vezes nós não saímos das perdas porque nós queremos ainda entender o que é que Deus fez. Tem coisa que nós não vamos entender aqui. Não vamos. Eu já tentei, confesso para você. Já fiz as minhas buscas, já entrei nas minhas lutas. Já entrei nos meus dilemas teológicos e espirituais para entender como é que um Deus amoroso, misericordioso, compassivo, que tanto gosta da gente, permitiu um negócio desse. Levou quem a gente amava. Levou aquilo que a gente tanto lutou para preservar. Como é que pode, enquanto você continuar lutando contra a soberania e não entender de que os caminhos de Deus são mais altos do que os seus? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem? Não há ninguém que possa compreender. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos, quando questionado sobre o momento de se lavar os pés: todo mundo, o senhor não põe a mão em mim, que negócio é esse? O senhor quer lavar os meus pés? Quem deve lavar os pés é a gente do Senhor. Jesus disse para eles: deixa eu dizer uma coisa para vocês, galera, o que eu faço hoje, vocês só vão compreender depois.
Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu só quero dizer o seguinte, que tem horas que a gente deve decidir apenas ir para frente, até mesmo quando a gente não entendeu nada. Eu saí de férias agora, e nós estávamos com uma família de amigos, e numa ocasião, nós estávamos fora do país, nos Estados Unidos, e a família que estava, o rapaz, ele não fala nada de inglês. Zero, sabe? Pensa assim, numa pessoa iletrada, analfabeta na língua inglesa, nada. E às vezes porque a gente perde o amigo, mas não perde a piada. E em alguma ocasião, ele foi, e eu deixei assim à frente, ele foi pedir um hot dog, Pão com salsicha, gente. Hot dog nos Estados Unidos não é essa bênção aqui. Porque um hot dog aqui no Brasil é uma refeição para a família. Não é purê, milho, feijão, arroz. Bota tudo no cachorro quente. Lá não, é pão, salsicha. Eu vi que ele foi à frente, porque ele foi pegar o cachorro quente e tal. E eu chego, e eu vejo que ele está lá assim, a moça atendente, só, Shakespeare, de cima e embaixo. Inglês, tal. E ele... não entendendo nada. Eu sei lá o que ela perguntou para ele, muito menos ele sabe o que ele perguntou para ela, e a conversação foi assim, sem entender nada. Eu sei que depois de um tempo apareceu, porque nessas horas o que resolve, ainda bem que os números são internacionais. Não tem 10 em inglês numeral, 10 é 10. Apareceu um número na caixa registradora, ele deve ter dito, graças a Deus, vou pagar esse negócio. E pagou. E ele saiu. Eu perguntei, e aí? Eu não entendi nada. Eu sei que eu estou aqui com o cachorro quente na mão. Às vezes a vida é igual, gente. Se você me perguntar algumas coisas que eu tive que passar, algumas privações, algumas perdas, algumas dores, e você disser, e aí, entendeu? Eu falei, ainda não. E não entende. Como é que você vai dizer para um pai que sepulta um filho? E aí não, deve ter. A gente tem que apenas decidir ir para frente. Pastor, mas não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas a história me diz que quando a tragédia finalmente é anunciada a Davi, olha o que acontece no verso 20, e aqui eu quero começar a caminhar para o encerramento e aplicação desse texto hoje à noite. Fique comigo mais alguns minutos, por favor. Mesmo porque está chovendo lá fora. E a minha oração é que chova ainda mais, para ninguém ir embora. Entendeu ou não? Chove, Deus. Esses dias eu estava pregando na comunidade e começou a cair uma chuva. E eu ainda tinha os 2 pontos da mensagem. Começou a cair um trovedo. Tinha uns 2 irmãos que tinham levantado para ir embora, voltou. Eu ainda brinquei, falei, gente, nem vai que está chovendo. Vamos entender o seguinte, quando parar de chover, é que Deus quer que eu pare de pregar. Está chovendo, não sai. Olha o que começa a acontecer no texto, verso de número 20. Como é que eu reajo diante da perda? Como é que eu saio desse estado onde eu acho que não tem mais jeito, não tem mais saída? As lágrimas, eu estou no chão. Olha o comparativo, versículo 17, ele está na terra. Verso de número 20. Depois da realidade dos fatos, então Davi, eu gosto dessa expressão, se levantou da terra. Primeira coisa que você tem que entender, se você não decidir para frente, ninguém consegue te carregar no colo o resto da vida. Você tem que decidir, eu vou retomar. Ninguém carregou, ninguém levantou, ninguém estendeu a mão. O texto diz, então, Davi se levantou. Aliás, se tinha uma coisa que Davi era bom, era em se levantar. 1 Samuel capítulo 30, quando Ziclag é sitiada, levam as mulheres, os filhos, queima-se tudo, saqueia-se os bens, querem apedrejar o até então herói de guerra.
Davi vai até o sacerdote, pega a estola, põe no pescoço, diz assim: não sei o que fazer. E o texto diz: então Davi se reanimou em Deus. Você precisa decidir que precisa ir para frente. Se levanta. Se levanta. Pastor, não é fácil, eu sei que não é. Mas se você não decidir ir para frente, nem Deus pode te ajudar. Você precisa decidir. Tem gente que fica: pastor, eu sofri. E você é a única coisa. Não há mais cântico de celebração. Não há mais adoração nos seus lábios. Você só reclama. Você só murmura. Eu não estou dizendo que você não teve motivos para tal. Mas chegou a hora de você decidir fazer, como diz o velho samba: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Foi fazer, porque quando não se há mais o que fazer, é hora de se levantar e retomar a vida. Uma das coisas muito comuns em países que são devastados por tragédias naturais é que depois da operação de rescaldo, vem um tsunami, vem um terremoto. Países que estão assim, muito próximos de regiões onde as placas tectônicas, falei, parecia um cientista agora, se mexem, terremotos, furacões, vem a devastação, o mar leva tudo, o vento derruba as casas, recolhe-se as perdas, às vezes enterra os seus mortos, mas ninguém decide morar o resto da vida no meio de entulho. Você vai nos lugares aonde foram devastados 2, 3, 4 anos depois. Pode ir lá. Tudo foi reconstruído. É por isso que quando Neemias chega a Jerusalém, ele chega com esse espírito. As portas da cidade estavam queimadas, os muros estavam derrubados, e enfim Neemias chega, olha para o povo e diz: vocês não estão vendo, no meio do entulho que vocês estão morando, a vergonha. Eu sei que os nossos filhos foram levados, eu sei que a nossa cidade foi queimada e destruída, mas ele disse: eia, subamos e reconstruamos, levanta. Hoje Deus te trouxe aqui para você decidir levantar da terra e começar a caminhar em direção a algo novo que Deus tem para você. Enquanto você não decidir se levantar, não há nada de novo à sua espera. Ele se levanta, ele lava-se, passa água no rosto, toma um banho, se ajeita, ele unge-se. Isso quer dizer, passa um perfume, tira a cara de luto, muda as vestes. E olha o que acontece ainda no verso número 20. Ele entra na casa do Senhor. Como é que alguém que decidiu se levantar tem forças para prosseguir? Na presença de Deus. Vem para a igreja. Tem gente que diz assim: pastor, eu estou chateado, estou frustrado, e vou sair da igreja, eu não vou mais em culto. Aí é que você se lasca. Se tem uma estratégia que o diabo usa, é afastar crente machucado de igreja. Porque ele sabe que uma ovelha solta por aí é alvo fácil para o lobão. E não é o cantor, viu? Davi se levanta e ele busca a presença de Deus. Porque na presença de Deus eu encontro coisas que eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Como dizia o velho cântico, que Cassiane, inclusive amanhã o pessoal do louvor aqui da igreja vai estar lá na igreja da Cassiane, nós vamos estar arrebentando lá, vai ser uma benção. Vou estar pregando, você conhece alguém de São Paulo, Alphaville, espalha a notícia, nós estamos lá amanhã à noite. Cassiane, nos cânticos dela, dizendo que se chorar, chora nos pés do Senhor. Vai para a igreja. Davi põe, troca de roupa, se levanta e vai para a casa do Senhor. E ao invés de murmurar, ele adora. Que loucura, pastor. Adorar depois de um filho morto. Adorar depois de uma perda. Sabe por quê?
Adorar quando tudo vai bem é a coisa mais fácil que existe. Eu quero ver é você decidir adorar quando as coisas não aconteceram do jeito que você esperava. É quando ao invés de ganhar, você perdeu. E você lutou para não perder. E você tem que lutar para não perder. Davi lutou 7 dias. Paulo orou 3 vezes por dia. Eu clamei 1, clamei 2, clamei 3 para que esse espinho na carne fosse tirado. Não foi. O próprio Cristo Jesus, no jardim, disse para o Pai: oh meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ninguém gosta de sofrer, mas eu preciso aprender de que a minha atitude de adoração, mesmo em minha dor, cura o meu coração. Quando eu decido me levantar, quando eu decido ir para a igreja, e quando eu decido adorar, e a gente às vezes adora só com lágrimas nos olhos. A gente levanta a mão sem força para levantar. A gente canta com o coração ainda todo marcado, dilacerado, ferido, mas na presença de Deus, enquanto eu adoro, uma paz que excede o entendimento começa a cuidar do meu coração. Não é que vem uma explicação, não é que diante disso vai vir um anjo dizendo: não, o plano foi esse, deixa eu te explicar, você se comportou direitinho, e por conta disso, eu vou te explicar o porquê disso, porquê disso e porquê daquilo outro. Não! É você mesmo sem entender, decidir prosseguir. Mesmo sem entender, eu decido prosseguir. Davi adora, vai para casa, pede pão. Pão é bom, gente. Quem é que não gosta de pão? Quem não gosta de pão, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Como é que eu não gosto de pão? Pão é um negócio bom demais. É ou não é, gente? Pão, tem uns pão diferentes aí. Uns pão assim com quem? Pão quente quando sai da padaria. Você não precisa de muita coisa. Um pão quente com a boa manteiga, você até sapateia na presença de Deus. Não é? Aquele pãozinho. Tem gente que é freguês assíduo da padaria no horário da fornada do final da tarde. Pão. Davi pede pão. Puseram diante dele e ele comeu. Pessoa que come é que ela decidiu caminhar para frente. Por que que o anjo, quando chega na caverna em que Elias estava, primeira coisa que o anjo dá para ele, o que é? Pão. Come. Come porque tem coisa pela frente. Come porque ainda há algo a ser feito. Eu sei que é difícil perder. Eu sei que às vezes a dor, o luto, a saudade, pode ter certeza. Eu sei. Eu sei. Mas Davi come. As pessoas vão reagir como os da casa de Davi reagiram. Surtou. Está maluco. Enquanto a criança estava doente, estava aí chorando. Morreu, agora está aí, ó, comendo. Foi até no rodízio. Não sei o que está acontecendo. Sabe por quê? As pessoas não são capazes de compreender aquilo que Deus revela àquele que sofre. Tem gente que não vai entender o porquê que você decidiu ir para frente, o porquê que você decidiu se levantar, o porquê que você decidiu retomar. As pessoas começaram a dizer: o que é isso? O que é isso que você está fazendo? E Davi responde: gente, deixa eu explicar uma teoria simples da vida. Enquanto eu podia fazer alguma coisa, eu fiz. Agora que não dá, não há outra opção a não ser continuar. Quando chega agora no verso 24, e aqui eu encerro, prometo, até porque o nosso tempo já está no limite. O verso 24 diz que Davi vai encontrar-se com Batseba.
que eu entendo no texto, e aqui é uma interpretação muito vaga, nós não podemos afirmar categoricamente que é isso que tem acontecido, mas é uma interpretação que o texto me dá total liberdade para fazer. É de que possivelmente Davi sofreu num canto, Batseba em outro. Cada um chorou no seu canto. Davi foi para um quarto, fechou a porta. A mãe do menino, Batseba, entra num quarto, fecha a porta. Agora, olha que coisa interessante. Davi chega, vai até Batseba e olha a expressão que ele diz. Ele consolou-a. Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no primeiro capítulo, dizendo que nós consolamos na mesma proporção que nós fomos consolados. Aquilo que Deus falou para Davi, Davi compartilhou com sua esposa. Você sabia de que gente sarada sara os outros? Você sabia que gente que é restaurada restaura os outros? Tem o poder de dizer: eu sei, minha filha, eu chorei também. Eu sei, minha filha, eu sofri também. Mas Deus me levantou. E nós vamos caminhar, mesmo sem entender, vamos continuar caminhando. Eu gosto de gente que, ao invés de manter as pessoas num quarto fechado, são instrumentos de Deus para tirá-las de lá de dentro. Davi vai lá e diz: Batseba, minha filha, eu não tinha condições de consolar, agora eu tenho. E ele consola a moça, e o consolo fica bom. O consolo, Batseba daqui, entendeu? Abraça, choro. Davi não sei o que ele disse. Eu sei que a conversa fica tão boa. Tá aqui, gente. De que o choro virou love. O texto diz que se deitou com ela. Já imaginou? Vem cá, encosta aqui. Ainda é a técnica mais usada nos dias de hoje. É o varão querendo consolar a varoa ferida. Terminou, não, eu vou lá consolar a mão, vou lá orar com ela. Funciona, viu, irmãos? Davi é prova. Foi lá, consolou. O consolo ficou tão bom que das lágrimas viraram beijos, carícias. E de uma forma surpreendente. Porque veja só, nesse ponto e vírgula, provavelmente tem 1 ano. Você sabia que há alguns pontos e vírgulas na nossa vida que são 1 ano? Ele veio e se deitou com ela, ponto e vírgula. Teve ela um filho. Não pense você que ele deitou porque nasceu. Não tem. O Deus Criador, Ele continua fiel às suas próprias leis. Deitou-se, fecundou-se um óvulo, ela começou a sentir o desconforto, talvez ainda em meio à dor, em meio à luta, em meio à saudade, aquilo que poderia ser, e se esse menino não tivesse morrido, só que em meio às dores, algo de novo começou a ser gerado dentro dela. Você sabia de que Deus pode, mesmo em meio às suas perdas, gerar algo novo em você? Algo novo. Algo novo. Nós não podemos ignorar o fato de que naquela época não havia hoje os recursos que se tem. Hoje em dia, uma mulher descobre que está grávida em qualquer farmácia da cidade. Vai lá, pega um teste e aí percebe que se aquele não der certo, ele pega logo 4, 5. Para não dar ruim. E pega dali, pula de grávida. Aí vem assim, tem um pastor amigo meu, Leandro Barreto, descobriu agora que a esposa está grávida de novo. Ele e a Érica. E eu vi lá, eles postando 4 testes de gravidez.
para não ter assim chance de errar. Naquela época não. Era como era até pouco tempo atrás. É um atraso no período. É um cheiro que antes me incomodava, começa a dar náusea. O cheiro do perfume do marido, que antes era bom. Nossa, o que você passou, credo? Batseba começa, em meio ao seu processo de recuperação, mesmo sem ela saber, Deus estava fazendo algo novo. Porque quando a gente decide se levantar, quando a gente decide adorar, Deus faz algo novo. O texto termina, e eu termino com o texto. Fique de pé, por favor. Que nasce um menino. Davi dá o nome do menino de Salomão. Você sabia de que em meio às suas tragédias, algo de surpreendente Deus pode fazer? Davi tinha muitos filhos. Pensa num homem que gostava de ter filho. Mas foi depois da sua maior perda até então, que Deus gerou aquele que viria a reinar em seu lugar. O texto diz que depois que Salomão nasce, olha o final do verso 24. O Senhor o amou. E Davi pega o menino e entrega nas mãos do profeta Natan. Talvez você ignore o que isso no texto significa, mas eu quero te ajudar a enxergar com mais clareza. Quando Davi pega o menino e bota na mão de Natan, ele diz assim: das tuas mãos um dia eu recebi uma sentença de morte, mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que eu quero pôr nas tuas mãos aqui a prova da graça, da bondade e de um Deus que faz nova todas as coisas. O profeta pega o menino e põe o nome dele de Gedidias. 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 Por amor do Senhor. Um menino inesperado, nascido em meio a uma grande perda, se transforma num grande rei. Hoje à noite Deus te trouxe aqui. Eu sei que em meio a tanta gente assim, e eu não quero ser leviano, saibam que se tem algo que eu não sou isso, mas eu sei que em meio a tanta gente assim, eu sei que tem muita gente sofrendo perdas, ainda sem entender o porquê de muita coisa na vida, e você está prostrado em terra. Gente já quis te ajudar, você não deixa quieto. Você tem medo de voltar a sonhar de novo. Você tem medo de voltar a retomar a vida. Você tem medo porque a perda te causou traumas e você se recluiu dentro de um buraco para não sofrer de novo. Prefiro não fazer mais nada. O que eu quero que você entenda é de que o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje à noite, para que você saiba e compreenda de que mesmo sem entender nada, vale a pena se levantar de novo, porque a graça de Deus vai te alcançar, a bondade do Senhor vai te encontrar, você vai viver um novo tempo na sua vida. Como é que eu faço isso, pastor?
Queridos, toda aplicação do Antigo Testamento só tem fundamento para nós hoje numa pessoa: Jesus Cristo. Aqui Davi foi, se levantou, entrou na casa do Senhor, e você vai ver que a casa está com C maiúsculo. Para nós hoje o lugar de recomeço é encontrando uma pessoa, é buscando a Jesus Cristo, é dizendo: Deus, eu decido me levantar, mas eu decido caminhar na tua direção, porque é Ele quem fez e continua fazendo o convite: vinde a mim, todos vós. Independente da história, do passado, da proporção da perda, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, e eu os aliviarei. Eu quero orar com você.